Avançaremos então com a comunicação da doutora Vilma Mesquita de Almeida, que tem uma graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, é especialista em Psicopedagogia Institucional e Clínica pela Faculdade do Vale do Jaguaribe, aluna do 4º período do curso de Biblioteconomia, bacharelado da Rede de Educação Claretiano de Batatais, São Paulo, juntamente com a doutora Cleidilene Ingrid Oliveira da Silva, que graduada em Pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, especialista também em formação de professores, especializanda em docência para a educação profissional e tecnológica e mestranda do programa de pós-graduação em educação. As colegas Vilma e Cleidilene vão então fazer a sua comunicação com o tema A Experiência de Leitura nas Aulas de Literatura nos anos iniciais do ensino fundamental em uma escola privada de Mossoró, Rio Grande do Norte. Aproveito para relembrar novamente que terão 15 minutos para fazer a vossa comunicação. No caso, não sei se será o caso, mas no caso de terem um vídeo para mostrar, aproveito para dizer também que se assim o tiverem, não poderemos ouvir o áudio do vídeo, apenas assistir ao vídeo. Portanto, passo a palavra às colegas. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui no Brasil, aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte, nós estamos pela manhã, 5h26 da manhã, dizer da minha alegria e da Cleidilene de participar desse evento, e já queríamos fazer de antemão a correção. Nós ainda estamos no processo de estudante, de mestrado, entre outras atividades. Cleidilene, por motivo de trabalho, não pôde estar participando no momento, mas reiterou os cumprimentos e os agradecimentos em poder compartilhar, assim, junto comigo, essa experiência que desenvolvemos em uma escola privada aqui da cidade de Mossoró. Nosso trabalho, como já foi apresentado, ele tem como título Experiência de Leitura nas Aulas de Literatura nos anos iniciais. Eu estava acompanhando um pouco as apresentações desde ontem e percebendo que toda a apresentação, as discussões giram em torno do ensino superior. E a Cleidilene e eu, nós partilhamos com vocês essa experiência já nos anos iniciais, o quanto as atividades de literatura, elas se tornam pontual desde esse início, e principalmente aqui no Brasil, que é a nossa língua materna. Nós começamos aqui na introdução, relatando um pouco do como foi esse desenvolvimento das aulas de literatura e pontuamos por bem destacar o contexto da pandemia, que sabe que não foi um período fácil para ninguém, ainda estamos lidando com essas situações, mas principalmente como foi desenvolver essas aulas de literatura nesse contexto dos anos 2000 até praticamente o início de 2021, nas aulas tanto remota quanto nas aulas presenciais. E destacamos aqui, no caso, o contexto da escola que apresentamos. É uma escola confessional católica que fundada em 1901, então desde o início da fundação da escola ela vem se pontuando por esse desenvolvimento de atividade literária, entendendo que a literatura ela é parte fundamental de todo o contexto e, por que não dizer, do aprendizado das nossas crianças e jovens também. Nós começamos aqui descrevendo um pouco dessa justificativa, como foi desenvolver nesse processo no período das aulas remotas. E, no caso da justificativa metodológica, a pesquisa trata-se de uma pesquisa de cunho qualitativo, que vamos descrever ao mesmo tempo como foi essas experiências nos nossos objetivos. O primeiro desses objetivos, a gente vai apresentar um pouco dessas experiências vivenciadas nas aulas de literatura e como as mesmas possibilitou às crianças uma imersão em outras áreas de conhecimento através dos livros.
Relatamos também como esses conhecimentos auxiliaram no desenvolvimento das competências de leitura e no estímulo da aprendizagem literária. Vale salientar que a nossa escola ela trabalha com a questão de paradidáticos, principalmente para esse contexto do primeiro ano ao quinto ano do ensino fundamental, onde nós desenvolvemos essas atividades, Cleidilene e eu, e por sala, por turma, um exemplo, primeiro ano são 5 paradidáticos, e aí no desenvolvimento dessas atividades, dessas vivências, as crianças vão interagindo com a literatura, com os conhecimentos, com os escritores que são pontuados em cada paradidático. Destacamos aqui um pouco como referencial, já para embasar a nossa pesquisa, o papel da literatura no processo da formação do leitor, como essa questão da literatura se torna importante para a questão desse desenvolvimento da formação leitora, se quando todos os demais colegas que apresentaram em suas pesquisas pontuam essa necessidade do conhecimento na língua portuguesa, nós já iniciamos esse desenvolvimento dessas atividades desde a educação do ensino fundamental, desde a educação infantil, para que quando chegarem na fase adolescência e fase adulta, as crianças e jovens não sintam tanta dificuldade de interagir, de conhecer, de desenvolver esse processo leitor. Mencionamos também as diferentes expressões que os textos apresentaram para a gente, desde a questão das imagens, desde a questão das ilustrações, dos próprios textos, diferentes escritores, alguns com poesias, outros com rimas, e também como foi esse papel da formação leitora no século passado. A gente entende que antes a questão da literatura era muito pontuada nas fábulas, por exemplo, como uma lição de moral, e já que a gente trabalha essa dimensão do escritor, dos conteúdos apresentados por escritores nossos aqui do estado, como eles trabalham com temáticas regionais. Aqui nós chegamos na parte de onde foi descrita a nossa experiência e pontuamos principalmente que em todo esse desenvolvimento das atividades, os principais protagonistas desse desenvolvimento foram as nossas crianças. Anteriormente, já mencionei que compreende desde os primeiros anos do ensino fundamental até o quinto ano, onde eu trabalho diretamente com a disciplina de literatura infantil, com a contação de história, com a questão dos paradidáticos, entre outras atividades, com semanas comemorativas, como a questão do circuito literário, entre outras. E para as nossas crianças, as aulas de literatura e os livros são sempre um mundo de conhecimento e descoberta, principalmente quando nós conseguimos trazer os escritores para esse momento mágico que nós chamamos de conversa com o escritor, o autógrafo, é assim, sem dúvida, um momento muito aguardado pelas nossas crianças. Pontuamos aqui como aporte teórico a questão de Brasil, que diz o seguinte: para aprender a ler e escrever, a criança precisa construir um conhecimento de natureza conceitual, precisa compreender não só a escrita que a escrita representa, mas também a forma como ela representa graficamente a linguagem. Entre tantos outros aportes teóricos que nos serviram de base para essa pesquisa, para pontuar essa pesquisa, nós também destacamos Cunha, 1987, Castro, 2017, Coelho, 2019, Lira, 2007, dentre outros que nos serviram como suporte teórico para nos auxiliar no desenvolvimento desse trabalho. Além disso, nós pontuamos a questão do hábito da leitura. A partir desse desenvolvimento das atividades, nós percebemos que as nossas crianças elas vão criando o hábito da leitura, seja para ler, compartilhar as leituras com seus colegas, também a questão do compartilhamento das leituras e livros que as mesmas tinham em casa, isso no período das aulas remotas. No início das nossas aulas, eles sempre queriam apresentar os livros, o que tinham em casa, algum escritor, alguma referência, livro que tinham no momento nas suas casas. Um outro ponto importante que nós destacamos nessas experiências foi o reconto das histórias. Muitas das nossas crianças, a partir da contação da história,
eles escreviam as histórias em seus cadernos, em seus diários, né, como uma forma de recontar. Outros até mais ousados, né, criavam uma espécie de teatro, faziam um vídeo, né, daqueles momentos em que eram recontadas histórias do seu jeito, criando às vezes outros personagens, né, mudando um pouco a forma de interagir nessa dimensão literária. E aí nós chegamos aqui nessa parte em que cada experiência literária possibilitou às nossas crianças uma verdadeira viagem e que cada vez mais ficava explícito o gosto e o prazer pela leitura, pela literatura e pelos livros. E como isso se tornou significativo, principalmente nesse contexto pandêmico em que estávamos vivenciando, essa interação das crianças com o mundo das leituras, com a contação de história, com esse momento aguardado, né? Depois nós chegamos aqui na parte da nossa conclusão da pesquisa, né? Vale salientar que essa pesquisa ela não está definitivamente pronta, né? Porque a gente vem aperfeiçoando tanto a questão das nossas práticas pedagógicas, como a questão da interação com outros escritores, com outros livros, com outras referências. E nós destacamos principalmente a importância dos livros, né? A importância desses demais portadores de texto, seja gibis, textos de ilustrações ou reconto, dentre outras, principalmente a questão da literatura infantil, despertando já nas nossas crianças esse primeiro amor e esse primeiro gosto pelos livros. Ainda destacamos aqui a competência da leitura, né, que a gente percebeu durante esse período que foi possível haver um avanço significativo, né, nas crianças desejarem fazer a leitura, compartilhar suas leituras, e vale abrir um parênteses aqui, porque nesse desenvolvimento das atividades, algumas crianças, elas sentiam vergonha de ler, né, em virtude da questão da timidez, ou em virtude de estarem no Meet, a família, de certa forma, estava presencial em casa, né, e eles ficavam um pouco envergonhados de desenvolver essa questão da leitura, da escrita também. Alguns ainda estavam nesse processo de aquisição da escrita e faltavam algumas letras e vinham mostrar via Meet, né? Então, percebemos que tudo isso foi muito positivo porque eles venceram essa timidez, né, venceram esse processo todo de ficar com vergonha de fazer a leitura e já comemoravam entre família, né? Olha, eu consegui ler, eu li essa página, eu vou ler a próxima semana, né? Então, era sempre assim uma experiência muito significativa. E aí chegamos aqui na parte das nossas referências, né? Aqui um pouco de uma fotografia que tentamos colocar um pouco aqui do rosto das crianças com os coraçõezinhos, né? Mas só para dizer que aqui foi um momento virtual com um dos nossos escritores que trabalhamos aqui, chamado Manuel Cavalcante, que é um poeta e escritor daqui do Rio Grande do Norte. Nossa escola ela trabalha um projeto de literatura chamado Liberdió desde o ano de 2017, que pontua muito bem essa questão de trabalhar com livros de escritores aqui do Rio Grande do Norte, e um momento mais aguardado, como mencionei anteriormente, que é a questão do encontro das crianças com os escritores. O Manuel Cavalcante já é nosso participante ativo da literatura das nossas crianças, né, com N livros, tem ao todo 12 livros publicados, e nós trabalhamos com muito afinco a poesia, a literatura, tudo que ele possibilita para o desenvolvimento criativo das nossas crianças. Muitíssimo obrigada. Eu aproveito apenas para fazer uma questão técnica, talvez, relativamente ao termo que utiliza de ensino fundamental. Para nós, portugueses, não sei a que é que equivale o termo ensino fundamental. Não sei se seria o ensino primário dos 6 aos 8, 9 anos, o ensino primário até aos 10 anos, creio eu, em Portugal, ou se equivale ao ensino básico, não é? Que para nós seria a partir dos 11, 12 anos. Não sei se me consegue esclarecer relativamente a esse tema.
Sim, desculpa, é referente ao ensino primário, sim, que compreende dos 6 anos de idade aos 10 anos de idade, que aqui no Brasil nós chamamos de ensino fundamental, né, que começa com a primeira série do ensino fundamental, ou primeiro ano do ensino fundamental, de acordo com a nomenclatura que já aparece para cada parte do país, né. Seria, assim, essa parte. Muito obrigada e obrigada pela partilha mais uma vez. Obrigada.